O nosso assunto hoje vão ser os vínculos conscientes e também o papel dos adultos na saúde emocional dos filhos. Assunto importante, assunto pertinente, que a gente conversa hoje com a psicóloga Ana Carolina Martinelli. Este é o Saúde e Bem-Estar, em um oferecimento de Brinca Park, Instituto Semear, Dragon Sports, Provida Assistência Familiar e Farmácias São João. Bem, como falamos, o nosso assunto hoje bem pertinente, vamos falar principalmente para as famílias. Vamos falar com os pais, com os responsáveis também. Felizmente hoje a gente tem, digamos que, vários formatos e possibilidades de família. Recebemos aqui no estúdio a psicóloga Ana Carolina Martinelli. Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Muito boa tarde. Bem, Ana, fala um pouco para a gente, falar sobre vínculo consciente e principalmente o papel dos adultos diante da saúde emocional dos filhos é muito importante, né? Mas eu quero, primeiramente, como a tua experiência, para a gente explicar para a nossa audiência, primeiro de tudo, o que é a tal da saúde emocional. A saúde emocional dentro do ambiente familiar significa uma família que cuida principalmente dos seus vínculos. E a qualidade dos vínculos na família, eles vêm interferir no desenvolvimento dos filhos, né? Eles vêm a interferir na saúde emocional das crianças, dos adolescentes, como um todo. Bem interessante essa questão, porque a gente hoje entende que o olhar, né, da psicologia, ele está cada vez mais atualizado no sentido de que a gente está falando hoje, né, da importância de olhar especificamente para os pequenos, para as idades menores, que muitas vezes antigamente era até deixado de lado essa questão. Mas o que seria então essa questão dos vínculos conscientes? Qual é o papel realmente dos pais diante da saúde desses pequenos, Ana? Vou falar um pouquinho da função da parentalidade. Sim. Quando a gente pensa em uma família com a função parental bem estabelecida, a gente pensa em uma família que oferta um olhar para as necessidades, para as diferentes necessidades dos filhos. E é o que a gente fala dentro da psicologia, que é o apego seguro. Essa é a expressão do amor consciente. Então, como ela é expressada? Ela é expressa quando os pais conseguem ofertar aos filhos a nutrição emocional, a estrutura de cuidado, quando os pais conseguem passar valores assertivos para seus filhos. E quando existe também a autoridade parental estruturante. O que é? É aquele vínculo parental que consegue estipular limites, né? Consegue ensinar o que é certo, ensinar o que é errado para os filhos. E esse tipo de vínculo, né, da autoridade estruturante, ela é fundamental para o desenvolvimento da autoestima da criança, como a criança vai se relacionar com ela mesma e com os outros também. Bem, Ana, agora você falou essa questão, uma palavra, né, da tua fala, a questão da autoridade. Hoje a gente tem, como falei no início, né, felizmente, vários tipos de família, digamos assim, e uma valorização, né, de realmente falarmos a respeito do assunto, do que é autoridade e de dar direito também para as crianças. Como que faz um pai diante hoje das inúmeras histórias que a gente tem, positivas e algumas negativas, referente à falta, né, da autoridade? O que seria mais a autoridade do pai e da mãe diante de tanta coisa que a gente vê hoje? A autoridade estruturante que a gente fala é aquela autoridade que ela mescla afeto e limite, né? Ela é uma autoridade flexível, mas também que consegue estipular limites claros. Posso te dar um exemplo aqui bem prático, né, no dia a dia das famílias, que é a organização dos horários, organização de rotina, o controle de redes sociais e acesso às tecnologias pelos filhos. Isso são exemplos de uma autoridade estruturante, que ela faz essa mescla ela é diferente de autoritarismo, né? Ela faz a mescla do afeto e dos limites também. Bem, como agora você falou, na mescla do afeto com os limites. Para quem está numa faixa de mais de 40 anos, na faixa dos 40 para mais,
vem de uma geração em que o afeto era algo não tão presente. E principalmente quando se falava na questão da masculinidade, né? O pai, o homem, já não poderia dizer, por exemplo, um filho que o amava. Né? Como é que fica essa questão? Por exemplo, eu tenho 39 anos, hoje eu sou pai, mas a minha geração já não tinha muito isso. Como dar para o filho essa afetividade que lá atrás não existia? Bem importante. Isso começa com o olhar do adulto para si mesmo e o olhar de cuidado para a sua saúde mental. Quando a gente cuida da nossa saúde mental enquanto adulto, e é a nossa obrigação, né? A gente se cuidar também, é a gente revisitar a nossa história. Revisitar aqueles aspectos que a gente tem da nossa família, né? Que veio lá de trás, que a gente gosta, que são aspectos que nos potencializam para o mundo, mas é também a gente olhar as nossas faltas, né? Os nossos pais não foram perfeitos e a geração atual de pais também nunca vai ser perfeita. Isso não é motivo de culpa, mas é um bom motivo para que o adulto revisite a sua história, muitas vezes busque ajuda profissional, né, que é o nosso trabalho, é o trabalho do psicólogo também, em terapias individuais, conjugais, né, revisitar essa história e entender o que daquele vínculo que eu tinha lá atrás eu quero levar para frente, é importante expressar para minha família e o que eu preciso mudar, o que eu preciso desenvolver para as gerações atuais, para o contexto atual da nossa sociedade, que mudou muito, né? Então, isso é também um cuidado do adulto com a sua saúde mental. Bem, eu falei agora da questão do homem, né? Mas sobre a mulher recai muito peso, né? Desde do momento, né? Do início da maternidade, né? Muita carga se coloca e muita expectativa propriamente em cima da mulher, né? E que às vezes essa carga acaba ficando pesada, né? O que a gente pode falar da presença feminina diante dessa questão da educação dos filhos e desse vínculo afetivo com eles? Na verdade, assim, a sociedade vem mudando. Antigamente, a mulher tinha papel principal de cuidadora e o homem de provedor, né? Então, o homem, ele teve um pouquinho mais mascarado a expressão afetiva, enquanto a mulher era a principal responsável pelos cuidados. Cuidados com crianças, com os idosos, ela era responsável, né, por esse espaço. Hoje a sociedade mudou e a mulher veio ocupando vários lugares sociais, tanto no ambiente de trabalho, né? Teve um acúmulo de tarefas. E aqui vem a flexibilidade do casal hoje, revisitar as histórias anteriores, né? Sistêmicas, familiares lá de trás, e se transformar, né? Hoje a gente fala do vínculo parental positivo, que é essa parceria entre os cônjuges, né? Cônjuges ou até mesmo nos casais que vieram a se separar, porque eles vão continuar em uma parceria de paz. E aí é fazer, né, esses reacordos, se reestruturar para vir atender às necessidades atuais da mulher, do homem e do filho também. Uma palavra que você citou agora, eu acabei escrevendo aqui, revisitar. Ana, é correto dizer que aquilo que a gente é muito produto do nosso passado, e isso, dentro da paternidade, da maternidade, acaba de alguma forma influenciando, né, nesse vínculo e na educação dos filhos? Claro que sim. A gente herdou modelos, aprendizados, lealdades lá com os nossos vínculos anteriores da nossa família de origem ou até mesmo de gerações anteriores. Então, isso muitas vezes molda o nosso comportamento e a forma como a gente trata os vínculos e a gente se relaciona com o mundo. E aí o trabalho, né, da psicoterapia entra muitas vezes nesse espaço, que é ofertar a oportunidade do adulto se reinventar. E o que a gente pode falar daqueles padrões que são bons, né, nessa história, mas alguns que a gente tem que quebrar de vez em quando, né? Não é fácil isso também, né? Não. Quebrar algumas coisas, padrões que eram antigos, mas para que você tenha também uma educação e também um convívio com seu filho de uma forma mais positiva, né, Ana? Isso, e o conhecimento ele gera empatia. Quando a gente olha para a nossa história lá de trás e a gente olha para os nossos pais, além da função de pais,
mas olhar para os nossos pais como seres humanos que fizeram o possível, né? Eles ofertaram o que eles também foram capazes, o que eles receberam, e olhar para essa nossa história, olhar para os nossos antepassados com empatia, também faz com que a gente possa hoje se reinventar e adquirir uma nova performance, né? Isso é muito possível. Bem, Ana, nós estamos falando então com os vínculos conscientes, o papel dos adultos, né, na questão da saúde emocional dos filhos, mas como eu falei há alguns anos atrás, né, Ana, o dar voz, né, para uma criança não era de bom tom, digamos assim, né? Hoje em dia se tem muita esse ideal de que a criança tem que ser ouvida, né? Mas qual é o limite para isso, né, Ana? Qual é o limite de dar voz para essa criança e principalmente de dar o poder para ela de decisões, por exemplo? Tem um limite para isso? Claro. Fórmula não vai ter, eu acho, né? Não tem fórmula de bolo porque a gente não tem uma forma para isso, né? A gente tem formas da família vir se redescobrindo, ver o que é melhor para cada família, para cada necessidade. Cada filho também tem uma necessidade diferente, né? Nenhum filho vai ser igual ao outro, nenhum filho vai ter as mesmas necessidades. Isso até mesmo não, em famílias com filhos neurodivergentes ou neurotípicos, isso também muda. Não tem fórmula, né? Eu acho que é o casal poder se estruturar enquanto casal, ter uma boa parceria, né? Os pais conversarem sobre assuntos de pais e decisões individualmente. Tem coisas que o filho não tem que participar, né? As decisões são dos pais e preferencialmente criando limites, até mesmo nos meios de comunicação, né? Como os pais conversam. Tem assuntos que não têm que ser tratados na presença dos filhos. As decisões, por exemplo, quem tem que ter essa parceria para a decisão é o casal, né? São os parceiros, é o adulto, né? Porque a criança e o adolescente, ele não tem essa consciência ainda, né? Essa cognição constituída para algumas decisões da vida. Mas ele deve ser olhado com... olhar as necessidades desse filho, tratá-lo com respeito, porque historicamente a criança também, ela nem sempre foi respeitada, nem sempre foi olhada, né? A gente vem mudando o manejo com a criança. Antigamente, né, as crianças eram castigadas, eram tratadas com castigos físicos também. Isso não é um olhar de respeito para o filho. Então, eu acho que entra nessa flexibilidade do casal, entender aonde o filho pode participar, como olhar ele, e aonde não é decisão do filho. O casal decide, o casal que pensa, e aí vai conduzindo o filho nesse processo. Já que a gente entrou nessa questão dos casais, né, na função de cada um, você falou, olha, não tem receita pronta, né? Mas qual os principais distinções, digamos assim, Ana, sobre o que é de responsabilidade do pai e da mãe diante da questão emocional de um filho? A qualidade conjugal, ela determina o clima da casa. Quando o casal está em briga e como o casal se resolve, isso também vai interferir lá no desenvolvimento emocional dos filhos, né? Se o casal está de mal, se existe rivalidade entre esse casal, isso também vai pesar no clima emocional e no manejo com o filho. Às vezes, quando o casal entra em conflito, o filho também acaba ocupando espaços que não é dele, né? Enfim. E esse casal vir também fazendo esse olhar para a sua própria saúde mental. A regulação emocional dos adultos também determina a regulação emocional dos filhos, das crianças. Bem interessante isso, porque a gente vê que a educação de um filho é o resultado, né? É o resultado de algumas pontas nesse processo. Mas, Ana, e quando foge do controle dos pais? Como é que fica essa questão da saúde emocional do filho? Quando os pais se veem diante de alguma situação, de um quadro, que, olha, poxa, perdi o controle. A gente não tem a receita pronta, mas a gente tem uns ingredientes, né, que a gente pode se basear, né?
Então, quando os pais têm dificuldade no manejo com os filhos, isso também existe ajuda profissional, né? Os pais, eles podem buscar o atendimento parental, a terapia de casal no âmbito parental ou conjugal e também encaminhar esse filho para um processo de auxílio, né? Encaminhar com ajuda profissional para essa família se reorganizar melhor. Agora você citou uma questão do auxílio para essas crianças através de vocês que são profissionais da saúde mental e da saúde como um todo também, na verdade, né? Muito se fala do auxílio à criança somente quando os pais acabam se separando, né? Vamos olhar a criança como é que está depois de uma separação. Mas a saúde mental da criança e o acompanhamento dela, ela é importante na vida como um todo. Não é somente em um momento de separação que é algo meio tempestuoso, né, Ana? O divórcio, a separação, ele é um marco bem importante no desenvolvimento infantil. Mas também pode ser levado até como um aspecto positivo, se a gente for pensar que essa criança já vivia num ambiente familiar com violência conjugal ou com uma relação que não estava legal. A gente também pode pensar que os pais entenderem que são melhor enquanto parceiros e não como casal também é importante para o desenvolvimento dos filhos. Isso é fácil no dia a dia, na rotina? Claro que não. Mas é para isso que os profissionais também estão à disposição para ajudar nesse processo, né? E os impactos, Ana, dessa questão do desequilíbrio das crianças, há sinais que a gente pode notar, quem sabe, no comportamento dos filhos. Tem aquela história de que principalmente a mãe conhece muito bem os seus filhos, né? Até pelo olhar, muitas delas, né? Mas sinais diante desse desequilíbrio na saúde emocional de um filho que possa estar aí passando desapercebido para alguns pais. Na infância, um aspecto tão lindo da infância é o brincar, né? É o interesse pela descoberta, é a curiosidade, o interesse pelo aprendizado, pelo relacionamento com coleguinhas. Então, quando algo na saúde emocional dessa família precisa ser olhada, muitas vezes o filho que vai carregar o sintoma, né? Quando os vínculos eles não estão tão legais, assim, eles não estão constituídos de uma forma mais consciente, a criança pode ser o sintoma também. E por outros motivos também, né? Não só da familiar, mas por outros aspectos da vida dessa criança. Quando se nota diferenças de comportamento no brincar, no aprender, medos, dificuldades de distanciamento com os progenitores, dificuldade de dormir, em se alimentar, tudo isso também são indícios de que a criança precisa ter um olhar diferente. O trato com as crianças, Ana, com a saúde emocional, na questão das faixas etárias. A gente tem hoje a experiência da paternidade, existe lá no começo toda uma história, um envolvimento familiar, até faixa etária é assim. Mas quando chega, por exemplo, na pré-adolescência para a adolescência, muita coisa acaba mudando, né? O que a gente pode falar da questão da saúde emocional para com os filhos nessas mudanças de faixas etárias também? A adolescência, ela é um aspecto muito rico do adolescente, na constituição da identidade dele e da personalidade. E é normal o adolescente discordar dos pais, confrontar. Antes os pais também tinham aquele costume de olhar o filho com uma dependência maior. E o filho vai tendo essa diferenciação, essa independência e por muitas vezes ele vai confrontar os pais. E isso é um processo importante da adolescência para a constituição da identidade e da personalidade do sujeito. Porém, né, nesse percurso, os pais precisam estar muito atentos aos limites, né? Os pais precisam monitorar esses filhos. Alguns aspectos da autonomia, claro, que eles vão desenvolvendo, mas os pais precisam ainda monitorar, principalmente hoje, quando a gente pensa nas tecnologias, né? Que se os pais não estiverem acompanhando, é muito fácil os adolescentes se perderem com o excesso. E, Ana, uma questão também, a gente fala tanto, né, dessa questão da adolescência, pré-adolescência, a questão
menino, menina, né? Essa questão de gênero, né? Como é que fica essa questão hoje? Porque, como nós falamos no início da nossa conversa, algum tempo atrás existia muito essa coisa do paternal, né? Era tudo o homem e era tudo o menino. Hoje em dia a gente, felizmente, tem uma igualdade entre os gêneros. Mas existe um trato diferente diante da saúde emocional para meninos, meninas, vínculos com os pais? Como é que tem alguma distinção sobre isso ou não? Eu sempre falo que é importante a gente olhar as necessidades individuais, acima das questões de gênero, né? Hoje a gente entende o gênero um pouquinho diferente de lá de trás, onde existia... o menino, ele era feio o menino demonstrar emoções, Sim. né? Não, o menino não era autorizado a se expressar emocionalmente, não era autorizado até mesmo a chorar, né? Os homens vinham com essa desautorização social. E hoje vem mudando, né? Então é poder, eu sempre falo, ser amigo dos filhos também, né? É entender o que o menino está trazendo do universo dele e o que a menina está trazendo do universo dela. E até uma questão, é possível ser amigo e pai e mãe ao mesmo tempo? Haja vista que a gente está falando de um local de autoridade, que é de pai e mãe, e amizade que muitas vezes não se tem autoridade. Pode ser pai ao mesmo tempo e ter autoridade? É que é o limite e o afeto, né? Quando a gente pensa em afeto, a gente pensa numa relação amigável, numa relação de interesse, de curiosidade dos pais para o universo do filho. Eu sempre falo que nada tira mais a curiosidade de alguém do que a fofoca, né? E quantas vezes os pais sentaram no chão, sentaram junto com os filhos, não para serem invasivos em assuntos que acabam, né? Os adolescentes, às vezes, têm alguns assuntos, alguns temas que realmente eles preferem tratar com os amigos do que com os pais. Não no sentido de uma invasão, mas no sentido do interesse legítimo nesse filho, né? Então, fazer essa abordagem amigável também com os filhos, no sentido de que me interesso por você, quais as tuas novidades, e algo que a gente não aprende, que é a gente se alfabetizar emocionalmente. Às vezes os pais perguntam para os filhos, eles, né, é comum existir, o que tu fez na escola, o que tu fez no teu dia, o que você comeu, o que você estudou, mas começar a inserir também como você se sentiu. Né? Como você veio se sentindo com os teus desafios, com as provas, com as amizades, né? Com os desafios do desenvolvimento dos filhos. Importância aí também de manter um canal de confiança entre pai e filho, não é? A gente fala que a forma da expressão do amor, quando ela traz confiança, ela é a melhor forma de expressão. Porque é isso que vai desenvolver a autoestima, isso que vai desenvolver energia para o indivíduo, né? As crianças, os adolescentes, os adultos poderem desenvolver as suas potencialidades. Quando existe insegurança, toda a energia emocional ela se volta para a sobrevivência e não para as potências, não para o desenvolvimento funcional que a gente fala. Muito se fala da questão do adulto ser, logicamente, assim como todos nós somos, né, fruto, né, de uma infância, né, de toda uma vida. Mas e aquelas crianças que acabam, ou melhor dizendo, aqueles adultos que acabaram sendo feridos lá atrás, né, eles podem ser um pai mais consciente, né? É bom a gente falar a respeito disso, que existe a possibilidade de uma quebra também de um ciclo que não foi tão bom nele e entender a importância de cuidar bem dos filhos e da saúde emocional desses filhos. Com certeza, com certeza. E é para isso que existe nosso trabalho também, né? O adulto olhar para si, olhar para sua história, não no sentido de vergonha ou de culpa, até porque errar faz parte da maternidade, faz parte da paternidade, faz parte de ser adulto também, mas no sentido de se resgatar, de mudar, de tentar se autoconhecer para melhorar. No início da nossa conversa, você citou também a questão de alguns quadros que envolvem crianças com algum espectro diferenciado, né?
algum trato diferente. Podríamos citar até a questão dos autistas, né? Isso. O que a gente pode falar da saúde emocional dessas crianças e também dessas famílias, Ana? Famílias com filhos neurodivergentes, elas têm que reestruturar o seu projeto de vida também, né? Para poder atender a necessidade desse filho. Então, todo filho ele vem para quebrar as expectativas dos pais. E o filho neurodivergente também, ele vem. Então, a família tem esta função de se reconfigurar, muitas vezes mudar o seu projeto de vida para poder atender às necessidades específicas desse filho. E o que dá para se atentar enquanto sinais, né, no início do desenvolvimento, principalmente sinais de linguagem, né, de comunicação, contato visual, de psicomotricidade, né, são sinais que os pais podem ficar atentos. Você falou anteriormente também da conjugalidade, né? E o casal diante de um quadro como um filho como esse, por exemplo, como é que fica? Os casais, né, os pais sempre me falam, na teoria é fácil, né? Mas na prática, como é que é? Então, esse casal também ser parceiro acima de tudo, né? Para poder um sustentar o outro quando as dificuldades surgem e também tirar um tempo, quando possível, para si. Porque, como eu falei anteriormente, o clima conjugal, ele determina o clima da casa. Se o casal não tá legal, o clima não vai estar legal na casa. E aí, este filho que precisa de um olhar diferente, talvez encontre pais com um olhar mais cansado ou menos potencializador dos recursos que eles podem ofertar. Isso é muito importante também. E também, né, o entendimento que as pessoas, os pais, eles não podem também se esquecer, né? Muitas vezes acabam focando muito nessa questão do filho e acabam se esquecendo. E isso é muito comum, né, Ana? É comum. Sabe que a gente tem até as pesquisas, né, sobre os casais. Casais com filhos pequenos, eles tendem a ter mais conflitos. Por que acontece? O casal, ele vem de uma regulação e quando vem um filho para a família, ele tem que se reorganizar de forma diferente. E ali nos primeiros anos, a gente sabe que tem restrição de sono, tem cuidados, o filho é mais dependente, então exige um pouco mais da função parental. E aí é tentar encontrar no dia a dia essa parceria, esse contato, fazer coisas que o casal gosta. Muitas vezes tentar até recorrer, né, à rede de apoio para a família para ter momento a dois. Não dá para se esquecer que o casal também é namorado, que o casal precisa namorar, precisa ter intimidade. Uma recomendação também é que os filhos tenham o seu quarto, o seu espaço e que os pais também, né, evitem trazer os filhos para o quarto, né, para o leito, para que também possa ter esse espaço da intimidade preservado. Essa questão agora que me chamou a atenção, e isso é muito comum nas famílias como um todo, né? A presença por até longos anos, né, da criança dormindo com os pais, por exemplo. Como você já falou, acho que a regra é a mesma, não tem receita, né? Mas como é que é o limite disso? Claro, cada família tem uma estrutura, tem uma casa, enfim, a casa, ela é de um jeito diferente. Muitas vezes não tem um quarto para cada filho. Mas dentro do possível, tentar ensinar para aquele filho qual é o espaço do casal e qual é o espaço da parentalidade. É quando o pai e a mãe eles são apresentar para esses filhos a função conjugal e onde o filho não entra, um espaço que não é dos filhos e o casal precisa preservar a intimidade e qual é o espaço dos filhos, né? Então, não se trata apenas de limites físicos, né? De espaços de casa, mas também se trata de limites emocionais. O assunto é muito pertinente e ficaríamos um bom tempo aqui falando sobre essa questão. Mas os vínculos conscientes e o papel dos adultos na saúde emocional dos filhos foi tema dessa entrevista de hoje com a psicóloga Ana Carolina Martinelli. Ana, muito obrigado. Muito Acho obrigada. que o assunto é muito pertinente e volte mais vezes. Muito obrigado. Voltarei. Grata. Muito bem, conversamos então com a Ana Carolina Martinelli em mais esse Saúde e Bem-Estar, em um oferecimento da Brinca Park,
Instituto Semear, Dragon Sports, Provida Assistência Familiar e também a Farmácia São João.